Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário. Quanto que paga por mês um fundo imobiliário? Essa e muitas outras questões é o que vamos responder hoje. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre fundo imobiliário, eu vou deixar com vocês na descrição desse vídeo um link com um guia completo sobre como encontrar um fundo imobiliário com diversas dicas para o investidor iniciante. Nesse vídeo que eu deixei com vocês na descrição, a gente conseguiu extrair o ranking com mais de 300 fundos imobiliários. Com essa base de dados em mãos, conseguimos obter muitas informações. Hoje vamos destacar sobre o valor pago por mês, que é também conhecido como Dividend Yield, ou rendimento do dividendo. Lembrando que, por lei, os fundos imobiliários devem distribuir 95% do seu lucro a cada semestre, mas a grande maioria paga seus dividendos a cada mês. Além disso, em geral, a data base é o último dia do mês, ou seja, para você ter direito a receber os rendimentos, tem que ter comprado até essa data. E os valores são creditados no dia 15 do mês seguinte. Eu vou recuperar aqui a tabela que nós conseguimos extrair, então, o ranking de mais de 300 fundos para a gente olhar a questão dos dividendos. Lembrando aqui com vocês, essa é a tabela que nós extraímos do site do Fundo Explorer, que ele tem o ranking de mais de 300 fundos. Então aqui a gente tem o código, o setor, o preço atual, tem aqui também a coluna da liquidez diária, o dividendo, que é o valor em reais, e aqui a coluna que eu comentei do Dividend Yield, que é o retorno desse investimento. Basicamente, essa coluna ela é calculada pegando o valor do dividendo e dividindo pelo preço atual da cotação. E eu coloquei aqui uma última coluna como critério. A gente vai desconsiderar aqui os fundos imobiliários que não têm essa informação ou com o dividendo igual a zero, que pode representar um fundo muito recente ou alguma carência na informação aqui. Então, vamos focar naqueles que têm dividendos. Vou fazer o filtro aqui, colocando como 1 tudo aquilo que tem valor do dividendo yield diferente de zero. E a gente vê aqui que a gente tem mais de 280 fundos. Então, é uma quantidade relevante. E sem grandes enrolações, vamos direto ao ponto, vamos verificar aqui por tipo de setor, quais são os setores que pagam mais dividendo aqui. Eu vou colocar isso na tabela para a gente ter mais facilidade de visualizar. A gente pode conferir por essa tabela, eu coloquei aqui os 5 principais setores e pedi para ele listar aqui para a gente pela quantidade de fundos imobiliários que a gente encontrou. Então, em primeiro lugar aqui apareceu os títulos de valores imobiliários, que seriam os fundos imobiliários de papéis. Em segundo lugar, nós temos o híbrido e, na sequência, lajes corporativas, logísticas e shoppings. A gente vê aqui que a gente tem acima de 200 fundos imobiliários pegando simplesmente os 5 principais setores. Vamos acompanhar aqui na primeira linha os títulos de valores imobiliários, os de papéis. Então, desses 87 fundos imobiliários, a média paga por mês é um pouco mais de 1%. 1,05% é a média mensal. O máximo foi na casa de 6% e o mínimo foi na casa de 0,27%. Então, aqui a gente tem o ranking dos 5 principais setores. E a gente colocando aqui na ordem, qual que foi o setor que pagou mais, então, mensalmente? A gente vê aqui que são os fundos híbridos, que no mês ele pagou 1,22%. Apesar que a gente tem um máximo acima de 10 e um mínimo na casa de 0,23, a média aqui então foi 1,22 e ele é o primeiro. Lembrando que o fundo híbrido é aquele que é composto por um mix de fundos imobiliários de papéis e de tijolos. O segundo fundo imobiliário que mais pagou dividendos foi o próprio título de valores imobiliários que a gente já tinha visto. E o terceiro aqui da lista foi um fundo de tijolo, provavelmente, que é o fundo de logísticas. Quer dizer que ele tem galpões de logísticas na sua carteira. E é um fundo de tijolos de logística.
Depois, o quarto aqui do ranking ficou com as lajes corporativas, também é um fundo de tijolo. E aqui a gente tem, por último, os shoppings, pagando 0,58% de valor médio, tá, pessoal? E eu fazendo aqui a média de todos esses 5 aqui, a gente vê que dá em torno de 0,85% ao mês. Se a gente transforma esse valor, esse percentual de rendimento mensal em anual, é acima de 10% ao ano. Tudo bem que a situação atual, a gente tem juros muito altos e isso favorece principalmente aos fundos de papéis. Mas a gente vê aqui que 10% ao ano já é um rendimento bastante interessante. E relembrando aqui com vocês que a gente sempre que for comparar fundos imobiliários, a gente tem que comparar fundos imobiliários da mesma categoria, do mesmo setor. E aqui fica bem evidente essa informação, que, por exemplo, se a gente colocar em comparação um fundo de logística com um fundo híbrido, por exemplo, nós estamos comparando coisas muito distintas, então a gente tem que estar sempre atento em comparar fundos dos mesmos setores financeiros. E é isso aí, pessoal. Essa era a mensagem que eu tinha para deixar com vocês hoje. Não se esqueçam de deixar aquele like que nos ajuda bastante, se inscrever no canal e nos vemos numa próxima. Até breve!